Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento em que essa apresentação esteja sendo reproduzida. Meu nome é Elber Lucas e o nosso grupo ficou responsável por tratar sobre nacionalidade. Inicialmente, é importante destacar que a nacionalidade ela identifica o liame jurídico existente entre cidadãos e os respectivos estados, criando assim direitos e obrigações recíprocos entre ambos. E esse vínculo jurídico-político segue os princípios que são instituídos pelos estados. Assim, quando os civis se encontram até mesmo fora dos seus próprios países, continuarão recebendo a proteção e também as diretrizes emanadas pelos seus países. Destarte, o Instituto da Nacionalidade ele é extremamente relevante, no direito internacional privado, tanto na resolução de conflitos de leis no espaço relacionados ao gozo e exercício, quanto no reconhecimento de direitos, haja vista que os direitos dos nacionais e dos estrangeiros não são os mesmos. Neste sentido, é necessário destacar o entendimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos quanto ao tema ora abordado, segundo a qual o direito à nacionalidade é um dos direitos mais importantes do homem, depois, lógico, do direito à vida, até mesmo porque todas as prerrogativas, as garantias e benefícios que o homem obtém com a filiação a uma comunidade política e social, que é o Estado, decorrem ou então são apoiados por este direito à nacionalidade. O direito à nacionalidade encontra-se consagrado em relevantes instrumentos internacionais, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto de São José da Costa Rica, do Código de Bustamante, a Convenção de Haia, a Convenção Americana de Direitos Humanos, assim também como a Convenção sobre Direitos da Criança e dentre outros dispositivos, dentre outras convenções e documentos internacionais de valor jurídico. Ressalta-se que a Convenção de Haia de 1930 estabeleceu a competência aos estados para determinar em suas legislações quem são os seus nacionais, devendo ser aceitos pelos demais estados, desde que estejam de acordo com as convenções e costumes internacionais. Quanto à dupla nacionalidade, a Convenção de Haia, dispõe que um indivíduo que tenha duas ou mais nacionalidades poderá ser considerado por cada um dos estados cuja nacionalidade possua. Já sobre a ótica dos direitos humanos, o direito à nacionalidade consiste na faculdade do indivíduo poder exigir, renunciar, até mesmo trocar sua nacionalidade, não podendo o Estado arbitrariamente negar, privar ou exigir a manutenção de uma determinada nacionalidade. Cabe mencionar que há momentos e formas diversas para a aquisição de determinada nacionalidade. No caso da nacionalidade originária, ela é atribuída aos civis por ocasião de seu nascimento. É adquirida através de vínculo familiar, que é o conhecido ius sanguinis, e também pela primazia do local do nascimento, que é o conhecido ius solis, sendo matérias essas relativas ao direito constitucional formal. Já a nacionalidade já a nacionalidade secundária ou naturalização derivada é um ato personalíssimo, adquirido após o nascimento pelos estrangeiros ou pelos apátridas, quando preenchidos certos requisitos necessários que são exigidos pelos estados, caracterizando um direito subjetivo do interessado. Em alguns países, adquire-se ao contrair até mesmo o matrimônio. Portanto, uma vez adquirida, gozarão dos direitos civis e políticos, com exceções legais de cada estado. Bom, pessoal, vamos dar aqui continuidade ao nosso tema nacionalidade. No que tange a nacionalidade secundária tácita, ela é concedida de ofício pelo Estado. Contudo, vale salientar que independe de algum requerimento ou de alguma formalidade. E para que serve isso? Serve para aqueles países que têm um percentual populacional menor, pequeno
menor do que o desejado. E por ser menor do que o desejado, eles provêem esta ação, fazendo com que mantenha o Estado. Contudo, vale salientar que essa modalidade não é prevista dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Ainda há situações excepcionais. Que situações excepcionais seriam essas? No que diz a respeito à nacionalidade, como, por exemplo, a equiparação de uma nacionalidade à outra, onde não há propriamente o reconhecimento da nacionalidade daquele indivíduo, mas o país o trata como se nacional fosse, e o país de origem ofertam o mesmo tratamento político-jurídico nacionais daquele país. Dentre isso, nós encontramos outra exceção. Nesta outra exceção é o que tange a nacionalidade dos navios e a lei aplicada nessas embarcações ante a diversidade de nacionalidade da tripulação, onde não há a perda da nacionalidade dos indivíduos que compõem a embarcação, mas que não haja insegurança jurídica, essa nacionalidade é temporariamente afastada para aquela determinada situação. Aplica-se a lei da nacionalidade, da bandeira ou legislação aplicada da embarcação. Agora nós vamos ressaltar aqui, nesta parte deste vídeo, sobre alguns princípios internacionais em matéria de nacionalidade e o que elas estabelecem. Primeiro, cada Estado é habilitado para determinar quem são seus nacionais. Segundo, o direito internacional impõe algumas limitações ao poder do Estado de determinar quem são os seus nacionais. Nacionalidade não é um vínculo permanente. É possível que um nacional ele também se torne um estrangeiro. Como colário dos princípios anteriores, os Estados podem desnacionalizar os indivíduos na medida em que haja uma clara previsão legal hipótese de destituição da nacionalidade, sem margem para arbitrariedade. Direito a uma nacionalidade. A grande maioria dos documentos internacionais de direitos humanos menciona o direito à nacionalidade. Deve ser levado em conta a aplicação das normas internas sobre aquisição e perda da nacionalidade, sempre adotando-se uma interpretação favorável à manutenção da nacionalidade. Vamos para outro. Prevenção partidária. Como visto anteriormente, em face de relevância do vínculo da nacionalidade, a grande maioria da Convenção Internacional tenta minimizar a possibilidade da sua ocorrência. Outra coisa muito importante aqui, apenas um nacional tem direito de entrar, morar, locomover-se livremente e não ser expulso do território de determinadas convenções internacionais que tentam minimizar a possibilidade da sua ocorrência. Apesar de um nacional ter o direito de entrar, como eu disse, fazendo menção aqui à outra parte anterior, apenas o nacional tem direito de entrar, morar, se locomover livremente e não ser expulso do território de determinado país. Como consequência, estrangeiros são, via de regra, privados de seus direitos. Outra coisa muito interessante que a gente vai ver nesse assunto é que também, como consequência nacionais de um Estado que tenham pedido a sua nacionalidade, na ausência de alternativa de destino, devem ser admitidos no Estado e sua vítima e sua última nacionalidade, salvo circunstâncias especiais. Nacionais têm o direito de deixar seu país. O casamento não tem influência alguma. O casamento ele não tem influência alguma. Até recentemente, alguns estados estabelecem que um nacional de determinado país perda sua nacionalidade se casasse com um estrangeiro. E inversamente, quando uma mulher estrangeira se casasse com um nacional, ela adquiria automaticamente a nacionalidade do seu marido. Atualmente, entretanto, tem-se entendido que o casamento apenas tem o cordão
de facilitar o processo de aquisição de determinada nacionalidade. Somente os nacionais são atribuídos ao direito político pleno. Isso aqui é uma parte também muito interessante. Em caso de dupla nacionalidade, aplica-se o direito interno se uma das nacionalidades e a do Estado em questão. Caso contrário, aplica-se o princípio da nacionalidade efetiva. Relativamente à aquisição da nacionalidade, filhos de pessoas diplomáticas constituem exceção à regra jus soli e não adquirem a nacionalidade do país onde nasceram. E enfim, chegamos ao final do nosso assunto sobre o tema nacionalidade.